Você tem sonhos? Você de fato tem vivido a vida dos teus sonhos? Estou te perguntando no que tange aos seus sonhos mesmo, aquilo que deveria ser o combustível para uma vida extraordinária. Você tem realizado, alcançado os seus sonhos ou você não tem sonhos? Se alguma dessas perguntas mexeu com você, esse conteúdo vai com certeza tocar uma sirene no teu interior e fazer você acordar para os 3 obstáculos que impedem a realização dos sonhos. Sim, vem comigo nesse vídeo que você vai entender que o que faz muitas vezes não sonhar ou te joga em um buraco que dificulta ou anula a realização dos teus sonhos, muitas vezes não tem muito a ver com aquilo que você pensa que é. Olá, Jackson Schilling quem vos fala, e para quem não me conhece, eu sou um sonhador. Um dia eu sonhei que eu poderia viver uma vida extraordinária na cidade que eu sempre admirei, a cidade de São Paulo. Então saí do meu trabalho, deixei os meus pais, amigos e uma série de mordomias no interior do Rio Grande do Sul, lá da cidade de Novo Hamburgo, com 26 anos de idade, parti para São Paulo, onde aqui estou há 16 anos. Realizei meu sonho nessa área. Sou alguém também que sonhava em ter uma esposa que tivesse os mesmos princípios que os meus, e com 29 anos de idade a encontrei. Esse ano, se Deus permitir, nós vamos completar 13 anos de casado. Sim, eu sou alguém que realizou o sonho do casamento. Tenho 2 filhos lindos, uma menina de 9 anos, um menino de 6, ambos sonho realizado. Fundador de um ministério no terceiro setor, conquistei alguns bens, amigos e muitas outras coisas, tudo partindo do princípio sonho. Agora o ponto aqui é, será que para eu sonhar e depois realizar os meus sonhos, eu não teria enfrentado obstáculos? É claro que sim. O sonhar não é a garantia de que você irá realizar os seus sonhos. A verdade é que você irá enfrentar 3 obstáculos e o ideal é você conhecê-los, identificá-los e seguir o processo do teu sonho, porque caso você não os identifique, eles serão totalmente capazes de impedir a realização desses sonhos. Talvez você não tenha sonhado mais, até porque muitos dos teus sonhos foram frustrados, ou ainda não tenha alcançado o tão esperado cumprimento do teu sonho. E hoje eu vou falar em detalhes sobre eles e tenho certeza que vai somar na tua vida. Vamos juntos então nessa. Eu e você ainda temos muitos sonhos para que se tornem realidade. E caso você tenha interesse em acompanhar esse sonhador aqui no YouTube, Jackson Schilling, pelo link aqui abaixo, você pode se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. E também você pode me acompanhar no Instagram, Jackson Schilling Oficial, e sugerir ali temas para eu falar aqui. Então, sem muitas delongas, muito obrigado pela tua companhia e vamos para o episódio de hoje. Minhas amigas, meus amigos sonhadores, vamos que vamos. Sonho é um assunto um pouco polêmico quando envolve ciência, religião e cultura. Eu não quero entrar aqui em nenhum desses méritos. Quando eu falo em sonho, me refiro a você viver uma vida extraordinária, e essa vida, quando desejada, já é um sonho. E você ter uma projeção em conquista, buscar alcançar algo, chegar até um determinado lugar, é o sonho. Ser pai, ter amizades específicas, um determinado emprego, uma filosofia de vida, entre tantos outros. Essa é a questão que eu vou querer abordar aqui. Então entenda que o movimento, o que vai acontecer durante o percurso para que o sonho se torne realidade, sempre é muito pessoal e particular de cada um. Por exemplo, você pode desejar ter uma família e não só uma família, você pode ser bem específico com infinidade de detalhes que vão atender o teu sonho. Se você é uma mulher, você pode sonhar um homem trabalhador, honesto, educado, não agressivo, de um determinado padrão social, o físico que lhe agrade. Veja aqui que estou falando em escolher de acordo com as suas preferências. Então, todas essas realizações são atributos que estão no campo da individualidade. E quando nós vamos para esse campo, o campo da individualidade, não existe o certo ou errado, existe ali o que é preferência, o que é desejo, gosto. E isso vai de pessoa para pessoa. Tem homens que preferem mulheres mais feministas, outros querem mulheres
que vão para a guerra, que não desejam ter uma trajetória mais caseira. Por outro lado, tem homens que preferem um perfil totalmente diferente de um padrão mais tradicional. Tem homens também que querem exatamente a mulher perfeita na visão da sociedade mais conservadora, que é aquela que não sai de casa para nada, a vida é viver por marido, para os filhos, o marido tem o sonho de ser um supridor e a esposa cuidadora. E como disse, não existe aqui certo ou errado, pois nós estamos navegando no campo da individualidade. Dito isso, a realidade é que todos precisam sonhar. Você, homem, mulher, adulto, idoso, jovem, não importa de onde você veio, o que você fez ou tem feito, é fundamental, imprescindível que você saiba para onde você vai. Ou seja, você tenha sonhos. E uma vez que você sonha, agora é ter a certeza de que apenas sonhar não é a garantia de chegar lá. Não é garantia, mesmo que você se esforce para chegar lá. Ainda que você planejou tudo, está seguindo um script, você precisa entender que você irá enfrentar sempre 3 obstáculos. É necessário descobrir isso. Para quem sonha, esses obstáculos estarão no percurso. São 3 obstáculos que impedem a realização dos sonhos. Então veja, você sabe que precisa sonhar, agora você sabe que só sonhar não é o bastante e eu estou lhe dizendo o que é inevitável. O obstáculo irá cruzar o seu caminho. O que mais é interessante nisso tudo é que esses obstáculos não são coisas que você vai encontrar no percurso. Não é isso. Os obstáculos estão dentro do sonhador e eles apenas serão potencializados, serão externados em algum momento do teu percurso. Exatamente isso. Não são coisas externas, são coisas interiores que brotam de dentro de todo o ser humano. Se você é ser humano, esses obstáculos estão em você com toda a certeza. Tá bom, ok, Jackson, quais são então esses obstáculos? Vamos lá. O primeiro obstáculo é a mentalidade. Eu estou falando aqui da sua mente. A sua mente é sua, porém ela tem a capacidade de conduzir você, caso você não tomar a frente. Parece um paradoxo, porém a mentalidade é um obstáculo para que você possa realizar os seus sonhos. Moran Cerf, uma neurocientista, de uma universidade americana, ela ensina que está na mente a razão, a tomada de decisão para a realização do sonho. Lembra que eu disse que não adianta somente você sonhar? Pois é necessário você decidir de uma maneira lógica realizar esse sonho. Cerf e outros neurocientistas também famosos concluem que caso alguém deseja de fato não apenas ficar no campo dos sonhos e sim chegar até a realização, ou seja, a concretização desse sonho, é necessário ter clareza dos teus sonhos. Clareza do sonho nada mais é que decidir de uma forma lógica que esse sonho é, de fato, um sonho. E então construir uma vida com uma visão clara sobre o percurso que você vai ter até esse sonho se concretizar. Uma pessoa, por exemplo, que busca um matrimônio, ela pode até ter sonhado, porém, na mente dela será um obstáculo caso esse sonho não tenha sido estruturado sobre o fundamento da mentalidade lógica. Eu já atendi inúmeros solteiros que diziam ter um sonho de casar, aqueles que diziam com exatidão qual que é a pessoa que ela estava procurando, essa sim estava fundamentado na mente a lógica. Aqueles que contavam detalhes, como seria a cerimônia, alguns até mencionavam os padrinhos da parte deles, já haviam enfrentado esse obstáculo da mentalidade e superado ele. Isso é real, é verdadeiro em qualquer área, não é só nessa área afetiva. Eu tive uma oportunidade de conviver bem próximo de um profissional muito bem desenvolvido no meio corporativo. Ele me contava na ocasião que estava decidido não mais trabalhar na empresa que ele trabalhava ali já há alguns bons anos. Ele me afirmou que a empresa não era mais o seu lugar e agora ele sonhava com um outro emprego. Ele tinha convicção de que o outro emprego iria lhe trazer muito mais satisfação, inclusive uma melhora em sua saúde mental e na sua saúde física. Eu acompanhei essa pessoa por alguns meses
E logo depois, nessa nossa conversa, nós acabamos tendo rumos diferentes na vida. Só que se passaram uns 4 anos e voltamos a nos falar. Eu encontrei essa pessoa em um compromisso em comum e sabe qual foi a minha surpresa? Ele ainda sonhava em sair daquela empresa. 4 anos sonhando em algo. E pior, acumulando mais 4 anos vivendo um tremendo estresse. Eu não tive dúvida que ela era uma pessoa vivendo um bloqueio ali. Ficou parado no obstáculo da mentalidade. Eu lembro também um outro caso de uma pessoa que toda vez que nós falávamos de sonhos, ela me dizia que o sonho dela era conhecer a Amazônia. Ouvi mais de 10 vezes essa afirmação. Como era uma pessoa muito querida minha, eu não queria falar para ela que ela estava ali travada no obstáculo da mentalidade. Eu sugeri então para nós irmos juntos conhecer a tão sonhada Amazônia. Eu sabendo ali que ela tinha todas as condições necessárias para simplesmente pegar o avião e ir para a Amazônia. Coloquei à disposição para realizarmos juntos esse sonho. Ela poderia realizar comigo, era só ela escolher o dia. Sabe o que aconteceu? Até hoje essa pessoa está com todas as condições necessárias para ir até a Amazônia e ainda não foi. O bom dessa história é que depois de que eu tornei claro a opção de tornar possível a ida até a Amazônia, esse sonho passou a não mais existir. Certamente ele entendeu que era uma desculpa. Saiba também que muitas vezes você está paralisado por esse primeiro obstáculo, o obstáculo da mentalidade, mas nem sempre a culpa disso é sua de uma forma direta. Muitas vezes traumas, experiências negativas, alguma dor na alma, medo, falta de apoio, ou que você possa ter sofrido ou vivido de uma forma direta ou indireta, podem sim também estar conduzindo você e os seus pensamentos. Por isso, você está dando desculpas, talvez, ou esteja aí, de certa forma, sendo impedido de mudar a mentalidade e atuar de uma forma mais específica em busca do teu sonho. Como eu disse, a sua mente é sua, porém ela tem essa capacidade de conduzir você caso você não toma a frente das coisas. Então, para que você não caia nesse primeiro obstáculo, é importante, de tempos em tempos, você reavaliar os seus sonhos e alinhar o percurso para que esse primeiro obstáculo, o obstáculo da mentalidade, seja então ali identificado e não se torne uma razão para a não realização do teu sonho. O segundo obstáculo é o autoconhecimento. Esse obstáculo, embora seja um obstáculo que parece óbvio, eu vou afirmar aqui que, pelo meu convívio com pessoas e relacionamentos ao longo desses pelo menos 20 anos, posso afirmar que 9 a cada 10 pessoas acabam tropeçando nele. Deixa-me explicar melhor. Entenda que o ser humano foi fabricado com algumas qualidades e pré-tendências de acordo com dons, talentos, gostos e preferências de cada um. O autoconhecimento consiste em buscar alinhar ao máximo com os nossos pontos fortes, ou seja, aquilo que somos bons por natureza, e dessa forma vai ficar mais fácil nós vivermos uma vida, então, extraordinária. Por exemplo, alguém que nasce com o dom de jogar futebol. Pode muito bem ser um jogador de futebol profissional, caso ele tenha ali as convicções de que a profissão escolhida será algo que lhe fará viver uma vida extraordinária. Caso contrário, será apenas mais um jogador de futebol fruto de um sistema. Entenda que nós vivemos um sistema, um mecanismo onde nós não somos treinados a fazer uma autoavaliação. Geralmente a pessoa que nasceu com o talento para ser o jogador, isso é visto com muitos bons olhos, por isso existe uma aceitação muito boa, porque esse mercado é um mercado que movimenta dinheiro, fama, posição e muito mais. Quem nasce no meio da bola com talento, vai por esse caminho, não existe espaço para uma autoanálise. Eu estou dizendo que a preferência, a opção de escolha desse jogador não existe, ele será jogador e pronto, está fadado a essa profissão. Outro exemplo que muitos enfrentam é ao terminar o ensino médio, agora eles precisam entrar em uma faculdade. Vou trazer aqui um dado estatístico de 10 pessoas que ingressam na faculdade logo que saíram do ensino médio. 9 pessoas entram em um determinado curso sem avaliação,
sem decidir. Ele é fruto do sistema, do mecanismo que levou ela a viver aquela realidade. Como assim, Jackson? Em uma família de médicos, qual a possibilidade da tentativa dele fazer uma medicina? 9 para 10. Uma família de militares, de 9 para 10. Quando a família não tem uma formação específica, é uma forte influência do que os cuidadores, do que os pais ou responsáveis acreditam ser o melhor caminho, de 9 para 10. Então, muitos são conduzidos para as profissões que mais rentabilizam, outras mais fáceis, outras mais que deu para fazer. Geralmente, o jovem, ele não tem uma autoanálise e ele não faz esse autoconhecimento. Logo, não tem convicções e é por isso que a maioria entra em uma faculdade, porque precisa fazer faculdade. Claro que esse ponto aqui é bem delicado de nós abordarmos, porque quando nós falamos de jovem, eu sei que muitos pais enfrentam resistências e acreditam que é melhor fazer algo do que não fazer nada. Tudo bem que seja assim. O que eu estou falando é que lá na frente o obstáculo do autoconhecimento irá confrontá-lo e pode ser que ele conclua que não era isso ou aquilo que ele queria fazer. E um grave problema que essa pessoa pode enfrentar é que agora ela pode se tornar escrava da profissão e seguir aquela decisão por muitos e muitos anos, impedindo ela de viver uma vida extraordinária. E é só lá na frente que será possível dizer, e é nesse momento, no meio do percurso, que muitos percebem que o fato deles não terem parado para uma autoanálise, por não ter se envolvido com autoconhecimento, não souberam identificar quais eram de fato os seus reais sonhos. Então isso eu estou falando do obstáculo do autoconhecimento para quem adentra na faculdade. Agora imagina você a dificuldade daqueles que terminam o ensino médio e não entram em faculdade nenhuma e são conduzidos a um trabalho, simplesmente porque não teriam condições de fazer uma faculdade. Então, trabalham em qualquer coisa porque precisam trabalhar. Eu não quero entrar no mérito aqui das condições para decidir, mas levando em consideração o ponto principal aqui, que é o autoconhecimento. Então, fazer uma autoavaliação para buscar com mais precisão aquilo que você queira fazer ou realizar, esse seria o cenário ideal a ser criado em qualquer situação. Porque esse obstáculo, embora seja um obstáculo que parece óbvio, ele não é óbvio. Nessa minha caminhada, eu presenciei inúmeras vezes um peixe saindo da água, do seu ambiente, da realidade para a qual ele nasceu, tentando escalar a árvore que estava ali na beira da água, buscando ser feliz na árvore, porque disseram, afirmaram e até comprovaram para ele que o macaco vive uma vida extraordinária. Claro que isso não é algo proposital. Veja que o peixe ele tem boas intenções, porém não teve a oportunidade de conhecer, de avaliar e de atuar sobre esse obstáculo. Ele, de fato, não entendeu o autoconhecimento. Quando levamos em consideração o que gostamos, o que queremos, o que precisamos, ou muitos outros oquês que trariam um conhecimento mais apurado de quem somos e o que tange a nossa própria fabricação, é muito mais fácil nós passarmos por esse segundo obstáculo, o obstáculo do autoconhecimento, que é um forte impeditivo na realização dos sonhos. O terceiro obstáculo é o obstáculo das metas mal definidas. E esses dias nós estávamos falando aqui em casa como nós tínhamos conquistado algumas coisas. E minha esposa então ali me contou como ela havia planejado para comprar o primeiro carro dela, quando ela ainda era solteira. Ela contou que colocou na cabeça dela que iria juntar 5 mil reais de entrada e compraria um carro de até 10 mil reais. Colocou uma meta e até o final do ano ela estaria de carro, tendo em vista que ela morava na Serra, né? E para quem não conhece a Serra, é um pouco afastado de São Paulo, e o acesso ali para transporte público é muito restrito. Não existia esse acesso de transporte público. Ela morava no condomínio fechado lá. Ela conta que com a meta definida, ela começou a fazer a carta de habilitação e juntar o dinheiro para que ela pudesse realizar esse sonho. Quando estava quase chegando aos 5 mil reais, já com a carta de habilitação em mãos, do nada uma colega de trabalho comentou que tinha uma parente dela que havia comprado um carro zero, entregaria o carro usado dela,
um Palio na troca lá na concessionária. Esse Palio era o único dono, baixa quilometragem, tinha os opcionais que ela buscava. Então ela se apaixonou pelo carro, que era mais do que 10 mil reais, ela tinha menos de 5 mil de reserva, porém ela viu que aquilo era uma oportunidade, era inclusive mais do que ela estava planejando. Ela buscou os recursos no banco e ela conseguiu, até o final do ano, comprar o seu primeiro carro. O que eu quero dizer com essa história que minha esposa viveu? Quero dizer que metas fazem surgir oportunidades. Metas mal definidas é um obstáculo para a concretização dos sonhos. Vamos imaginar agora alguém que entra no mercado de trabalho. Na questão da mentalidade, a pessoa pode entrar para essa empresa buscando uma experiência, uma aventura ou até mesmo alcançar algum cargo e salário. Na questão do autoconhecimento, a pessoa pode, durante o tempo que ela estiver trabalhando ali, conhecer a empresa, o plano de carreira e as possibilidades que irão se alinhar com aquilo que ela está mesmo buscando dentro da empresa e se alinhar e ver se encaixa no perfil dela. Na questão das metas, ela pode muito bem concluir que para chegar a uma gerência ou diretoria faz-se necessário alguns pré-requisitos, então ela cria ali uma trajetória para que o fim desse trajeto esteja apto para cumprir tal função. O percurso, a continuidade será algo impossível da gente prever com exatidão nesse caso. Porém, quem entender que sonhar é bom e não custa nada, mas o realizar, o alcançar não segue a mesma linha de raciocínio, ou seja, o realizar, o alcançar, nas maiorias das vezes, irá exigir certo esforço. Quem decidir desde o início entrar no trajeto se esforçando, irá precisar muito menos do fator sorte do que a outra pessoa que trabalhou a mentalidade, o autoconhecimento e as metas. É no processo que nós encontramos os impeditivos, porém é também no processo que as oportunidades irão surgir. Para finalizar, eu quero contar algo que aconteceu comigo há um tempo atrás, para ser bem preciso, no ano de 2001, ou seja, há mais de 21 anos, quando eu entrei em uma concessionária Ford na cidade de Novo Hamburgo, que chamava Marvel do Vale. Não sei se existe essa concessionária ainda. Na época, eu havia assumido o departamento de usados, ou seja, com 21 anos de idade, eu tinha acabado de me tornar responsável pelo departamento. Eu, muito jovem, cursando ali a faculdade de administração de empresas, comecei então a participar das negociações que envolviam os carros na troca. Já na primeira semana, eu identifiquei que eu não conhecia todas as opções de carros que estavam ali disponível para vendas, e eu tive então que fazer um plano urgente de ação. Ninguém pediu nada, porém a minha mentalidade na época foi: eu preciso conhecer todo o meu estoque em detalhes. Eu lembro que não foi muito confortável para mim no primeiro momento, porém eu me autoconhecia. Caso eu não dominasse, eu não conseguiria atender os clientes com qualidade. E eu sou assim até hoje, dificilmente eu entro em algo que eu não domino totalmente. Eu poderia ir até levando, porém a minha convicção de que me tornar um responsável por departamento dentro de uma grande empresa era uma mega oportunidade. O meu sonho era não ser só responsável, era ser um gerente, talvez de toda a empresa, mas seria um passo de cada vez. O mais importante é que para eu ganhar um jogo, eu precisaria jogar todo o tempo. Então, algumas barreiras ali de cara foram apresentadas. Tinha um funcionário que trabalhava lá, chamava-se Stanislau Galhardi. Ele tinha exatos 40 anos de Ford, era um grande vendedor, um grande e conhecedor do produto. Ele tinha iniciado a carreira dele como mecânico de caminhões e tinha subido. Imagina eu, um menino, assumindo uma posição de liderança, olhando para tanta gente boa na empresa. Eu, na verdade, não me sentia capaz, estava cheio de complexos, de medos, de lembranças restritivas, porém eu não parei. Eu não permiti que os 3 obstáculos que impedem a realização dos sonhos impedissem os meus sonhos. Permaneci ali na empresa até os meus 22 anos de idade. Quando eu fui completar 23 anos de idade, já mais confiante, eu recebi uma proposta de uma grande multimarcas para que eu pudesse estar ali participando do meu primeiro negócio. O meu sonho não se concretizou ali na concessionária, mas foi um trampolim para que eu pudesse ter a minha primeira experiência agora como um jovem empreendedor. Então veja, obstáculos vencidos, sonhos
realizados. Encerro esse episódio dizendo que nós não podemos nos render ou parar nos obstáculos que impedem a realização dos nossos sonhos. Nós não podemos nos render. No entanto, não podemos desconsiderar os obstáculos, porque se você não renovar a sua mente, atropelando todo tipo de trauma, de medo, de experiências que surgirão, se você não se autoconhecer dando ênfase naquilo que de fato queima dentro de você, se você não traçar metas bem definidas, certamente você irá precisar muito ser ajudado pela sorte. Agora, se ordenar sua mente, se você buscar fazer o máximo, a autoanálise com metas definidas, pode ter certeza que a sorte vai te alcançar, é só questão de tempo. Então, um grande abraço e até o próximo conteúdo, se Deus quiser. Tchau!